Então este poder tem se exercido, tem se desenvolvido. E no versículo, nos diz no versículo seguinte, no versículo 10 diz: são também 7 reis, 5 já caíram, realmente, desde que a besta que aparecerá, sobe novamente e começa a recuperar o seu poder. Nós já tivemos 5 reis, 5 papas. O primeiro, Pio XI, que foi desde 1922, pegou 1929 até o ano de 1939. O segundo, Pio XII Pacelli, o Papa de Hitler. O Papa de Hitler é tremendo o momento em que isso acontece na história. Pacelli, Pio XII, foi desde 1939 até 1958. O terceiro Papa, João XXIII, que foi desde 1958 até 1963. Nós temos agora o quarto Papa. O quarto é Paulo VI, que foi desde 1963 até o ano de 78. O quinto Papa, Albino Luciani, que estava no poder e ficou no poder durante quanto tempo? 33 dias. Esse foi o Papa que queria fazer uma restauração da igreja, queria levar a igreja de volta ao sábado e às raízes do primeiro século. E você já sabe o que aconteceram. Tomou o chá da meia-noite, morreu, 33 dias no poder. E então nós temos o sexto poder, exatamente o número 6. O número 6, olha a posição que entra Johannes Paulus II. O próprio nome dele, se você fizer o cálculo do nome dele, você vai achar, meu prezado telespectador, um número. Em latim, caro Otila recebe um título. E este título dá exatamente 666. E olha a posição que ele está dentre os papas. Ele é exatamente o Papa de número 6. A Bíblia diz: um existe. Por que este um existe? Isto é um mistério. É um mistério muito grande. Foi este homem que trouxe de volta o ecumenismo, ressuscitou novamente o ecumenismo. Hoje as religiões são convidadas a dar as mãos novamente à mãe. Nós, com o documento dos bispos que foram mandados a todos os bispos do Brasil, através do Papa João Paulo II, ele reitera estas palavras naquele documento quando diz: as igrejas evangélicas, que são filhas no Senhor nossa, é convidada para voltar para a mamãe, para casa. E elas não são particularmente objeto da sua própria criação, mas elas surgiram de nós. Exatamente, é uma realidade. No livro Ecumenismo, no livro Ecumenismo 21, ali está explícito na página 42, quando eles dizem: aqueles que chamam Jesus Cristo e que aceitam a Trindade são considerados como filhos da igreja no Senhor. É incrível, mas é uma realidade. Então nós temos aqui o sétimo Papa. O sétimo Papa é engraçado, prezados ouvintes, porque a Bíblia diz que é o único que vai durar quanto tempo? Pouco tempo. Veja que teve alguns que duraram menos ainda. Por exemplo, o Albino Luciani, o Papa João Paulo I, ele durou simplesmente 33 dias no poder. Este sétimo Papa, para que vocês entendam melhor, este sétimo Papa, ele tem uma coisa fantástica. Eu gostaria que, antes de abrir sobre ele, eu gostaria que vocês pegassem Apocalipse 13, versículo 11. Exatamente em Apocalipse 13, versículo 11, nós temos: e vi subir da terra outra besta. E esta besta tinha 2 chifres, 2 poderes, e diz-nos ainda que, semelhantes ao de um cordeiro, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta,
cuja chaga mortal fora curada. Por incrível que pareça, quando Ronald Reagan teve lá dentro do Vaticano um encontro com o Papa Johannes Paulo II, por incrível que pareça, nós temos ali uma aliança, foi assinada uma aliança. Veja que o segundo poder, exatamente a besta que sobe da terra, de um local deserto, ela surge praticamente do nada. E esta besta, este poder, que besta aqui significa poder, e este poder, este segundo poder, ele existe para dar poder novamente à primeira, e para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja chaga mortal, olha bem querido, foi curada. Então, prezados telespectadores, a primeira besta recebe poder da segunda. E Ronald Reagan, quando assinou aquele acordo, saiu inclusive na revista Time, com o nome de Holy Alliance. E este acordo que foi feito, este acordo que foi assinado, imediatamente foi propagado no mundo inteiro. Desde então, o versículo 13 diz: e faz grandes sinais, que até fogo do céu vai descer na presença dos homens. Enganava os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse a presença da besta, dizendo que faça uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e agora sobrevivia. Veja o processo que está se desenhando, se fazendo. Ou seja, desde o primeiro poder, depois que ele recuperou o poder em 1929, até o último poder nos dias de hoje. Exatamente 5 papas já passaram. Um exerceu uma grande mudança na terra, um existe. E o outro é chegado. E quando vier, iria durar pouco tempo. Por incrível que pareça, o poder norte-americano, os Estados Unidos da América, que hoje é a segunda besta, o segundo poder que manda no mundo inteiro, hoje está dando poder e autoridade à besta que subiu do mar. E eles, depois de 1929, até os dias atuais, estão processando um líder, um homem que vai governar os 4 cantos da terra. A Bíblia nos mostra quem é este homem. No capítulo 13, a palavra de Elohim diz, no versículo 12, que todos os habitantes da terra terão que adorar este homem. A Bíblia então fala claramente que ele seria uma pessoa, porque é dito: e dará fôlego à imagem da besta para que possa ser adorado, e mortos os que não o adorem. É descrito em palavras com mais clareza no versículo, exatamente no capítulo 17, e no versículo 11, quando diz: a besta que era e já não é, ela também é o oitavo rei. Ele é da besta que era e que não é e aparecerá. Muitos especulam que este homem é um inglês da casa de Windsor. Outros dizem que é o Papa Johannes Paulo II, porque este Papa, ele na verdade, prezados ouvintes, ele está vivo. Muitos alegam quem seja este poder que vai levantar do abismo. Alguns especulam, outros acham que é isto, mas seja lá quem for este poder, nós iremos ver. Nós nos lembramos do momento em que lá em Babel,
lá na época de Nabucodonosor, também aconteceu algo semelhante ali dentro de Babilônia. E interessante, prezado telespectadores, que a história se repete. E lá dentro de Babilônia, no capítulo 3 de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, nós temos que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua, e ao levantar aquela estátua, ele mandou que todos adorassem aquela estátua e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem. E quando o rei mandou que fosse tocado os pífaros, mandou que fosse tocada a corneta, o acordeon e todos os instrumentos de corda, na hora em que o rei mandou que os músicos da época tocassem a orquestra, pediu-se que o povo adorasse a imagem da besta. E então, prezados ouvintes, diante daquela quantidade de gentes que vivia em Babel, que vivia em Babilônia, Nabucodonosor então pediu que fizesse o momento em que todos os adorassem. O sinal seria, isto seria feito um sinal, o sinal seria exatamente no momento que tocasse a orquestra. E quando isso aconteceu, todos adoraram a imagem da besta, e adoraram e se curvaram. Mas teve 3 jovens, Azariarro, Zecariarro e Misael. Elohim é minha. Quem é semelhante a Elohim significa o nome Misael. Zacariarro, quem é como tu, Elohim? Zé, Elohim, Adonai, Yahu. Quem és como tu, eterno de Israel? E então estes 3 jovens, em pé diante da estátua, não se curvaram, e vocês já sabem o resto da história. Por incrível que pareça, a estátua ela tinha 60 metros de comprimento, e a estátua tinha 6 de largura, 60 côvados. A estátua tinha 60 côvados de altura e tinha 6 côvados de comprimento. Nós temos aqui então um número, um mistério, que é 606. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, assim também aconteceria nos últimos dias da história humana deste mundo. Se está programando agora um homem para governar a terra. Um homem da nova ordem mundial, conhecido como o 8º rei. O 8º rei. Um homem que vai governar os 4 cantos deste mundo. O período deste 8º rei, o período do governo deste 8º rei, a Bíblia então nos diz, em Apocalipse 17, versículo 13, diz: eles têm o mesmo pensamento, e entregarão seu poder e a sua autoridade à besta. A besta aqui é a este chifre.